Agora vamos fechar essa parte, né? É a físico-química mesmo. Falando ali agora um pouco, nesse caso ainda, que já está até lá na página do Estratégia, se vocês voltarem lá na página, tudo olharem, bem que já tem, claro, a página segue, né, gente, diferente das videoaulas, ela vai seguindo, então, mas tem lá no início todo esse processo de equilíbrio térmico e tudo mais, tá? Bom, na videoaula anterior, então, eu estava falando justamente sobre toda essa corrente filosófica em torno dessa palavra equilíbrio. Mas vale lembrar, antes disso também, que não tem nada infundado, é claro que não, porque tudo faz parte de uma corrente de pensamento que converge única e exclusivamente para o mesmo sentido. Entretanto, vale lembrar que você tem que se orientar dentro daquilo que está embasado empiricamente, matematicamente e, consequentemente, vai ser então uma coisa que está dentro da ciência, dentro dos termos, dos parâmetros da ciência, claro. Senão, fica uma coisa assim, né, pendente, uma coisa que infundada, às vezes só mesmo para falar, orientar alguma coisa, mas nada comprobatório, que tenha uma base mesmo concreta de alguma coisa. Olha, a primeira coisa que a gente, antes de chegar, quando a gente fala no equilíbrio, a gente parte do pressuposto desse princípio universal, esse princípio que diz tudo sobre o que vem a ser essa conservação da energia. Porque a energia total, ela é conservada, ela conserva. Então, surge o princípio geral da conservação de energia. A energia não pode ser criada nem destruída, somente transformada de uma forma em outra. A energia total é constante. Ela fica constante. Então, aquele exemplo que eu falei, um corpo que tem maior quantidade de calor, por exemplo, né, quando coloca com outro aqui, por exemplo, ele transfere calor para aquele outro. Com menos calor. Entendeu? Então, o calor é uma energia em trânsito. A definição de calor é essa. Calor é uma energia em trânsito. Ele transfere calor. Ou, se eu vou passar a energia de um corpo, né, que um corpo tem mais quantidade de energia com um corpo que tem menos quantidade de energia, a proporção ela é igual. Por exemplo, se eu tenho aqui, eu vou passar essa quantidade X de energia para cá, esse aqui ganhou, lógico, evidente, isso é uma coisa bastante óbvia, né? Não tem o que comentar. Se esse aqui passa, eu te dei, por exemplo, R$2, você recebeu R$2. Se eu te dei R$4, você recebeu R$4. Senão você, né, extrapolou alguma regra em alguma coisa. Isso não existe. Estão entendendo onde é que eu quero chegar? Então é isso que eu estou dizendo para vocês. Agora, nesse processo todo, existe o que a gente chama dessas tais forças, né, que a gente chama aqui a força, essas forças que podem ser chamadas conservativas, tá? A força, quando ela é conservativa, ela não vai alterar o processo. Por exemplo, eu tenho aqui esse objeto. A força peso. A força peso, que geralmente simbolizada assim, né? Cuidado que força peso é uma coisa e massa é outra.
tá? Então, que peso é massa vezes gravidade, ok? Bom, então cuidado com isso. E peso é uma grandeza vetorial, enquanto que massa é uma grandeza escalar. Então não pode confundir. Essa força-peso aqui, a partir do momento que eu abandonar esse objeto, ele vai descer. Só que isso vai transformar apenas essa energia potencial gravitacional que está aqui acumulada, que é essa energia que está na altura. Então eu tenho a energia potencial gravitacional, que é a massa vezes a gravidade vezes a altura, entendeu? Vai transformar isso aqui em energia cinética, que é 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, a hora que eu abandono isso aqui, olha, cai. Vocês notaram que quando ele estava parado aqui, eu tinha a energia potencial gravitacional, entendeu? Acumulada ali. Quando eu soltei, eu abandonei o objeto, no caso, o apagador, então entrou em movimento, em queda livre, caiu. De energia potencial gravitacional, nós passamos para energia cinética. Que aí nós temos então, né, essas forças conservativas não alteram. O que costuma fazer alguma alteração, por exemplo, é aquilo que a gente chama de forças não conservativas. Mas isso é um outro caso que depois, mais precisamente, eu posso falar, porque o tempo aqui não vai me ajudar muito. A força-peso, ela é uma força conservativa. Tem um outro exemplo aqui, quer ver? Só para vocês terem uma ideia, a força elástica também, da molinha, essa molinha aqui, ó, essa força elástica aqui, ó, a hora que ela está comprimida, né, eu tenho aqui a força potencial elástica. A hora que eu vou soltar, o objeto que estiver aqui vai ser arremessado, ele entra em movimento também. Então transforma a energia potencial elástica em energia cinética. Também tá vendo? Então aqui, aqui tem energia potencial elástica. A hora que você solta, o objeto que estiver aqui e não estiver preso, ele vai ser arremessado. Arremessado, ele entra em movimento. Entrando em movimento, nós temos energia cinética. Tá? Bom, isso, então, partindo de todo esse pressuposto aqui, partindo de todo esse princípio aqui, da conservação de energia, a gente então pode agora começar a falar num assunto que nos interessa mais dentro da físico-química, que é esse equilíbrio térmico. E o equilíbrio térmico, para você aí, diz o seguinte, veja bem, se um corpo A, então eu vou colocar aqui um corpo A, quadradinho aqui chamado de um corpo A, certo? Está em equilíbrio térmico, abreviei aqui, em equilíbrio térmico com o corpo B, então eu vou desenhar aqui também o corpo B, só esse desenho, diga-se de passagem, também já está lá muito bem ilustrado lá na página do Estratégia, viu gente? Está em equilíbrio com o corpo B, e se B está em equilíbrio com o corpo C, um terceiro corpo, olha só que legal. Com o corpo C, então o corpo C está em equilíbrio térmico com o corpo A. Isso aqui, essas setinhas de preto aqui, é o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Ok? Olha. Vale lembrar também uma coisa que eu até quero deixar aqui enunciado para vocês aqui também, é o seguinte, que há uma observação. A lei zero
da termodinâmica justifica errei aqui. A lei zero da termodinâmica apressa aqui que eu estou um pouco apressado. A lei zero da termodinâmica justifica, eu tinha colocado até o trem certo aqui, o conceito e o uso, justifica o conceito de temperatura, o conceito de temperatura, vou ter que abreviar aqui por causa do espaço, tá? E o uso de termômetros na medida da temperatura. Aí, meus caros jovens, é que nós vamos falar então dessa termometria. É justamente porque a hora que eu falei com vocês ali, o seguinte, quando dois corpos, entendeu? Esse aqui está mais quente, ou melhor, vamos voltar aqui na garrafinha de água, por exemplo. Essa água chegou, acredito eu, com 4 graus Celsius, mais ou menos. E já, depois de tantas gravações, estar aqui nesse ambiente, né, isolado e tudo mais, a essa temperatura aqui, que é mais quente, entendeu? É maior, aqui nós temos, né, uma quantidade de calor maior, então, obviamente, a medida da temperatura aqui também será maior. Então, do ambiente que está mais quente, possui mais calor, transfere-se energia para esse outro corpo que tem menos calor. Obviamente, com o uso do termômetro, nós vamos ver isso em aula também, mostrando aqui em aula, né? O termômetro vai acusar uma temperatura mais baixa aqui, e a gente pode mostrar o termômetro também, mostrando um valor, um termômetro digital, onde mostra também um valor de aqui, primeiro, antes, no primeiro momento, antes e depois de colocar na água. Passado-se um certo tempo, acontece essa situação aqui de equilíbrio térmico. Esse é o ponto-chave. E tudo isso aqui deu origem, então, a que nós chamamos dessa lei, famosíssima na lei, que é a lei zero da termodinâmica, que é o princípio de tudo, de onde partiu. Mas para isso era preciso de entender equilíbrio, entender energia, trabalho, porque trabalho energia está associado diretamente a trabalho. Trabalho vai estar associado também a uma forma de equilíbrio, entendeu? Por isso que eu vim passo a passo com vocês até chegar nesse conceito de equilíbrio aqui, porque tem uma imensidão, zilhões de correntes filosóficas, de pensamentos que falam em equilíbrio. Mas eu tenho que focar com vocês aqui, primeiro, nessa questão da físico-química, entendeu? Em relevância. Dá uma relevância, dá uma prioridade para o lado científico da coisa. Então, eu peguei, voltando aqui no desenho, eu peguei 3 corpos. Um corpo A e B,
que estavam, a princípio, em equilíbrio térmico, pronto. B depois entrou em contato com C, também ficando em equilíbrio. E, finalmente, no terceiro e último momento, o C com A também ficaram em equilíbrio. Equilíbrio térmico. Tudo aqui é equilíbrio térmico. A partir daí, então, se A e B estão em equilíbrio térmico, B e C estão também em equilíbrio térmico, conclui-se que C e A vão estar também em equilíbrio térmico. Quando chega a atingir essa situação de equilíbrio térmico, que é o que vai agora, para vocês entenderem o porquê da lei zero também, não é porque é antes do 1, não. Entendeu? Não é por conta que é antes da primeira lei, não. Essa lei zero, na verdade, é porque é a lei de equilíbrio, zero, ou seja, a transferência de calor de um corpo para o outro cessa-se, acaba. Então quer dizer que nós vamos transferindo o calor de um corpo para o outro até que haja o equilíbrio, a harmonia. Tá vendo? Aí agora eu posso até julgar aí no caso, se você quiser, eu posso até julgar dentro dessa corrente filosófica aí, essa harmonia. Por isso que dá para a partir desse princípio, cria-se uma corrente de pensamentos e tudo mais, que serve para ajudar, porque tudo na vida, hoje, gera em torno de um determinado equilíbrio. Quando eu falei para você da ionização dos átomos, formar-se, né, um átomo estável, um átomo deixar de ser estável, passar para a condição de instável, perder ou ganhar elétrons, nesse caso, igual, por exemplo, estável, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Instável, não. O número de prótons está ali, mas o número de elétrons pode ser maior ou pode ser menor, dependendo da situação, se ele é um cátion ou se ele é um ânion. Daí vem as ligações químicas. Essas ligações químicas é porque o átomo quer voltar à sua estabilidade. Tipo esses átomos aqui, olha, veja bem, esses elementos químicos aqui, da coluna 8A, aqui, olha só. Aqui você tem o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, randônio e como é que chama aqui? Urânio, né? Não, o nicrônio, o nicrótio. Eu tô sem óculos aqui, não sei mais. Eu esqueci um negócio assim, é uma coisa assim, eu tô sem óculos, não dá pra ler. Então, é mais ou menos isso aqui, entendeu? Aí, esses elementos, eles são considerados estáveis, eles já estão em equilíbrio, porque eles atingiram a regra do octeto. O que é isso, a regra do octeto? Ter 8 elétrons na última camada. Com exceção do hélio aqui, que tem 2 elétrons, só tem uma camada, a camada K. Mas a camada K pode pegar no máximo 2 elétrons mesmo. Então pronto, ele já está completo. Os demais aqui, com exceção do hélio, como tudo na química, né, com exceção do hélio, então eles também aqui nesse caso, todos eles têm 8 elétrons na última camada. E, consequentemente, todos esses demais aqui querem migrar para essa situação, querem ficar nessa situação. Que situação é essa? A situação de equilíbrio, da regra do octeto, de ficarem com 8 elétrons exatamente na última camada. Então, veja bem, eu estou falando, olha bem, lá de termometria, de equilíbrio térmico, de termodinâmica, eu voltei lá na tabela periódica. Mas é fundamental, porque tem gente que não tem a base ali, que o dever de casa não foi feito. E se não foi feito o dever de casa, ou então, por algum motivo, talvez a falta de estrutura do ensino médio ou do ensino fundamental, chega-se à faculdade depois sem essa base. Aí o cara começa a comer capim pela raiz. Comer capim pela raiz ele se ferra todinho. Então é necessário mostrar. Por que isso acontece? Vamos lá. Acontece, entendeu? Porque tudo hoje, tudo busca, a tendência é harmoniosa, é buscar o equilíbrio, é ir em busca desse equilíbrio. Estou falando ali, igual quando eu peguei a tabela, eu estou falando no nível de partículas subatômicas, entendeu? De partículas subatômicas. Então eu estou faltando a estrutura da matéria.
matéria. Bem lá no iniciozinho, entendeu? Aí você começa a formar toda a matéria e vai chegando aqui, um corpo completo. Ele vai transferir calor para o outro, cessa, se entra em equilíbrio, esse aqui em contato com esse também entra em equilíbrio, até que esse com C final, o C com A também, um terceiro com o primeiro, vão também entrar em equilíbrio e cessa-se essa transferência de calor. Zero, parou, zerou. Lei zero da termodinâmica. Tá legal? Gente, hoje nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a todos pela receptividade, viu? Eu espero que eu tenha conseguido passar algo de muito bom e muito proveitoso para vocês. E agora, dando sequência, depois nós vamos continuar aí com um pouco mais aprofundado nisso aqui, que é a termometria, falando então das escalas termométricas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Ok? Obrigado, tchau e até lá.